Vamos ser honestos. Era a minha primeira opção? Não. Mas... é de alguém? O problema não é que essa cidade é quente, o problema é que essa cidade é abafada. E pensa que tem uma quantidade limitada de oxigênio nessa região específica. Quando minha mãe descobriu que eu ia pra Índia, eu acho que ela teve algo próximo de um ataque cardíaco. E honestamente, se vocês vissem que outras pessoas me disseram, vocês também provavelmente teriam. Mas dito isso, então, por que eu escolhi a Índia? Eu cheguei na Índia no dia 5 de agosto de 2024 e eu morei nessa cidade bem aqui, Jamnagar, no estado de Gujarat. Foi interessante. A cidade era uma cidade industrial, então ela não tinha muito o que se fazer. Mas, pelo menos ela era segura e agradável. Às vezes. Eu também fui recebido por essa família aqui, a família Josh. Ela era composta por 5 pessoas. Mãe, pai, avó e meus 2 irmãos. O mais velho deles, Vedang, tá inclusive morando agora no Paraná, na cidade de Assis Chateaubriand, divertindo bastante, eu imagino. Além disso, eu fui acompanhado de mais 3 intercambistas. A Isabela, que era brasileira, a Jimena, que era mexicana, e por último e mais importante, meu grande amigo, parceiro da vida, irmão das mesmas mães e meu amante em horas vagas, o Samuel. Dá oi, Samuel. Oi. Isso, muito legal. E também tinham mais outros intercambistas aqui, eles aqui embaixo. Que bonitinho, legal. Mas você deve estar se perguntando. Avec tellement de gens si intéressants, dans l'une des régions les plus développées de l'Inde, comment ne pas avoir quelque chose à faire? E eu te respondo... Na Índia existem 3 sistemas educacionais distintos. O sistema estadual, o sistema internacional e o sistema nacional. A partir do 2º ano, os alunos se dividem em 3 correntes de estudos diferentes. A corrente de ciências, a corrente de comércio e a corrente de artes. Eu estudei no sistema estadual na corrente de artes. Significa que eu estudei música, hindi, empreendedorismo, ciência política e história, com inglês e psicologia sendo matérias obrigatórias para todo mundo. Não era legal. Sim, é pior que o sistema do Brasil. Voltando. Por sorte, não era tão cobrado na escola e logo já veio outubro, e o que significa que vieram os primeiros. Mas aqui eu vou trazer pra vocês os 3 primeiros. Sendo o primeiro... O Navratri, ele celebra a vitória do bem contra o mal, quando a deusa Durga venceu um demônio com cabeça de boi, se não me engano, e ela toma diferentes formas durante 9 noites. Tanto que o festival Navratri literalmente significa 9 noites. Em Gujarat é comemorado de 2 formas. A primeira é através de um jejum, que pode ser até um pouco mais simples, como simplesmente não comer carne ou alguns alimentos específicos, ou até mais extremo, quando eles não comem nada, nem mesmo bebendo água. A segunda forma é dividida em 2 etapas. A primeira é através do ritual chamado Arti, e a segunda é quando eles organizam grandes festas iluminadas e dançam essa dança chamada Garba. Como vocês podem ver, eu não sou muito bom em Garba. O Diwali, ou Festival das Luzes, é, pelo menos em Gujarat, comemorado como o Ano Novo Hindu. Ele celebra o retorno do deus Vishnu pra casa, depois de ele ter derrotado um grande rei demônio do mal. E eles celebram esse retorno acendendo luzes e jogando fogos de artifício. E eu tenho que admitir, é bem legal. के दो पल भी मिल पाए दुनिया में ये भी कम है क्या दो पल को तो आओ खो जाए भूले हम होता हम है क्या. O Holi, também conhecido como o Festival das Cores, é provavelmente o festival hindu mais conhecido no mundo. E não é por acaso.
Ele novamente celebra a vitória de um deus do bem contra um demônio do mal, mas ele se diferencia por também comemorar a chegada da primavera e a celebração do amor entre os dois deuses e entre as pessoas. O festival dura um dia e uma noite. Na noite anterior, eles acendem uma grande fogueira e eles jogam espigas de milho e coco como alguma espécie de sacrifício. E no dia seguinte é onde ocorre a grande festa das cores, onde as pessoas jogam pós de cor uns dos outros e pétalas de flor para celebrar o início da primavera. Durante o tempo que eu fiquei na Índia, a gente fez mais ou menos 3 viagens nesse trajeto aqui. Obviamente as viagens foram bem divertidas, mas a primeira delas começou muito bem. Porque isso aqui aconteceu. Eu fui pro hospital depois de ter caído da escada. Não se preocupem, deu tudo certo, não foi nada demais, eu só precisei tomar alguns remédios e alguns dias eu já tava bem de novo. E fora esse contratempo, todas as viagens foram muito divertidas. Seguem aqui alguns highlights. Brasil! SU! Anos atrás. Eu gostaria de destacar, na primeira viagem, os 3 dias que eu fiquei em Goa, que é muito interessante por ser uma cidade de colonização portuguesa na Índia. Então, além de você ter os nomes portugueses espalhados pela cidade, pessoas se chamando Francisco, José, Mário, sei lá, você ainda tem, por exemplo, muitas catedrais. Então, era obviamente uma cidade mais católica. Além da arquitetura ser muito interessante, também destaco as belas praias que tem lá, então fica a recomendação, se você gosta de praia e gostaria de ir pra Índia, Goa é o seu lugar. Já no norte, eu gostaria de destacar o lugar mais legal que eu fiquei na Índia inteira, que foram os Himalaias. Às vezes eu me pego pensando, o que tem de tão legal no Himalaia? Se o Eduardo estivesse aqui para me responder. E eu te respondo, frio e neve. E é só isso mesmo, é só frio e neve. Que é legal, e se você discorda, eu quero que você... A gente também foi pro Taj Mahal. Ele é bem grande, ele é bem bonito. E é isso que eu tenho a dizer. Último highlight, eu queria destacar a grande estátua da unidade, que é a maior estátua do mundo, com 182 metros de altura. E se você tá se perguntando, nossa, mas quem é esse cara que ele é tão da hora que ele recebeu a maior estátua do mundo? Em resumo, ele é o cara que unificou a Índia, de estado da unidade. Se você quiser saber mais, sei lá, eu não sou a Wikipédia, vai pesquisar. Você tem o Google, pega o seu celular. Eu fiz intercâmbio através do Rotary, visto o Blazer. E eu tava representando o meu distrito, 4.652, mais especificamente o Rotary Clube de Joinville Leste, que deve estar assistindo esse vídeo. Então, oi, pessoal. O que isso significa? Isso implica em 2 coisas. A primeira é que, como o Rotary é uma organização de benemerência, eu tive que participar de ações sociais, destacando aqui 2. A primeira foi quando o meu clube lá na Índia, o Rotary Clube de Jamnagar, fez entrega de televisões digitais para escolas carentes. E a segunda é um pouquinho mais complicada. A gente basicamente ajudava uma escola para crianças com deficiências intelectuais, e a gente foi assistir uma apresentação deles numa escola particular que, se não me engano, era de dia dos professores. Nos 2 dias, as crianças ficaram muito felizes em ver uma pessoa branca. Foi bem engraçado. A segunda coisa que estar no Rotary implica é contato com outros clubes. O que, bom, isso quer dizer que teve uma conferência do Rotary uma vez e A conferência foi bem no final do ano. Então, logo depois, a gente voltou pra Jamnagar e a gente conseguiu passar o Natal! Desculpa, até me desconcertei. A gente conseguiu passar o Natal na Índia, que foi bem legal, porque a gente pôde comer carne, que não é uma coisa que eu tinha muita oportunidade de fazer em Jamnagar. E passar o Natal no inverno, que é bem melhor do que o calor infernal que é o Natal brasileiro. Essa é uma coisa muito interessante, inclusive. A forma como nós vemos os indianos e a forma como os indianos nos veem. O que eles sabem do Brasil é futebol,
talvez o nome de uma ou duas cidades, como Rio ou São Paulo, e é basicamente isso. Eles não sabem praticamente nada sobre o Brasil ou sobre os brasileiros, o que é muito interessante, porque com as redes sociais, né, eles têm um costume muito interessante de ouvir funk, especialmente no Instagram, e eles nem mesmo sabem que o funk é brasileiro. O que eu, honestamente, não sei se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. E do contrário, a gente conhece várias coisas sobre a Índia, as coisas boas, isso é questionável, mas a gente conhece alguma coisa, pelo menos. Algo que talvez nos aproxime seja a religião, não dizendo que os indianos são cristãos ou mesmo católicos, apesar de ter uma boa comunidade deles, especialmente no sul da Índia. Mas é que a Índia é um dos países mais espiritualizados do mundo. Claro, 80% da população deles é hindu. Mas quando se trata de um país com 1,4 bilhões de pessoas, qualquer ínfima porcentagem que seja de qualquer grupo ainda é um número muito grande. Nisso eu destaco os 14% de muçulmanos, os 2% de cristãos e sikhs, e os 1% de budistas. Claro que eu não vou falar de tudo aquilo que trata o hinduísmo, afinal ela é a religião mais antiga do mundo que ainda é ativa. Significa que em cada região vai ter uma variação local sem nem mesmo os hindus concordarem se eles são uma religião politeísta ou monoteísta. Pois é, entretanto, independente de qual forma do hinduísmo que a família vai seguir, ainda existem traços que se repetem. Então, por exemplo, o hinduísmo ela é uma religião de serviço, máximo respeito e hierarquia, que é comum de religiões e filosofias orientais. Um ditado que expressa isso bem lá na Índia é: trate o hóspede como um deus. Ou seja, se você for visitar um hindu algum dia, você provavelmente vai ser recebido com a melhor comida, com o mais belo porcelanato, a melhor prataria. Ou seja, eles vão te tratar como um rei. Eu mesmo, como dito anteriormente, fui recebido com um tapete de pétalas de flor. Isso também se transfere para o famoso sistema de castas indianos. Que calma, não é mais como antigamente. Hoje em dia, as castas funcionam muito mais como grandes famílias estendidas do que, de fato, uma coisa de que você, como o seu pai, ele era professor, você também vai ter que ser professor, e o seu filho vai ser... Assim vai. Cada família, obviamente, elas vão ter suas tradições, elas vão ter seus hábitos alimentares, e isso acaba sendo englobado por uma escala maior, em vez de ser uma coisa muito concentrada como é aqui no Ocidente. Claro, o preconceito, ele ainda existe, mas ele é muito mais localizado em pequenos vilarejos que ainda estão presos no século XIX. As maiores consequências disso, na verdade, são que famílias que já eram de castas baixas geralmente não conseguem ascender socialmente, ficando presos na pobreza por bastante tempo. Contudo, onde o preconceito entre castas vem se resolvendo, o preconceito religioso só se agrava. Claro que eu chamo atenção para o conflito entre hindus e muçulmanos, que é um conflito centenário que, assim, não dá pra explicar isso num vídeo só, mas de uns tempos pra cá, desde que o Paquistão e a Índia se separaram, eles só vêm piorando. Claro que a Índia já teve problemas com outras religiões, como os cristãos e os sikhs. Mas interessante é que, assim como o Brasil, a Índia também é uma mistura de vários povos que se misturaram e se mesclaram para formar o que se tem hoje lá. Então, obviamente, mais recentemente, a cultura britânica, que foi importada da Europa, que ainda tem um grande impacto na Índia, né, tanto que se falam inglês em praticamente a Índia toda, bem ou mal. Assim como os povos turcos, que chegaram lá e dominaram a Índia por bastante tempo. Tanto que o Taj Mahal, que é o maior símbolo da Índia hoje em dia, é evidentemente um símbolo muçulmano, é um símbolo turco. Parte desse curry cultural que formou a Índia gerou, além da arquitetura, da cultura, da arte, claro, a comida. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Vocal percussion on a whole nother level, coming from my mind. Ok, vamos lá. Isso existe? Sim? Onde eu morava era comum? Eu acho que não. Obviamente eu não andei pelo estado inteiro, nem pela cidade toda, mas isso que vocês veem na internet sobre as comidas nojentas é provavelmente real. Eu não vi nada do tipo pessoalmente, mas é um exagero, não é algo tão comum assim. Isso quer dizer que a comida lá era fácil? Não. Mas vamos por partes. Primeiramente, como bem se sabe, a comida na Índia é bem apimentada e isso se estende para praticamente tudo. As minhas famílias foram benevolentes o suficiente para irem adicionando pimenta aos poucos, então eu consegui me acostumar com o tempo, apesar do meu estômago ter reclamado um pouco, mas não deixa de ser gostoso. Eu pessoalmente gosto de comida apimentada, então não foi tanto um problema para mim. Entretanto, essa não era nem a parte mais difícil. Gujarat é um estado extremamente tradicional.
que significa que comer comida não vegetariana era basicamente um tabu. Claro que isso não se estendia pro leite, por mais que as pessoas se surpreendam, leite, queijo, tudo isso é normal lá. Porém, comer carne de qualquer tipo, que seja frango, peixe ou porco, que já é proibido pelos muçulmanos, não é algo fácil de se achar. O que estava a mim era o Subway, que eu não vou comentar da qualidade, mas posso dizer que ele me salvou de enlouquecer algumas vezes. E, como eu falei, a comida não era ruim, mas tinha algumas exceções. Então aqui eu vou para o meu top 3 comidas indianas que eu não gostei. Então, só pra especificar, quando eu digo não gostei, não é que, nossa, elas eram intragáveis ou horríveis. Eu digo mais no sentido que elas eram comuns e se eu pudesse escolher eu não comeria, não tomaria, como vocês vão ver. Então, terceiro lugar, paneer, que é queijo ricota em cubos. Em segundo lugar, pani puri, que imagina que você pega uma massa de pastel, só que ela é muito fina, muito fina. Aí você bota batata, amendoim, tomate, cebola, joga um monte de tempero, e aí você bota água. Em primeiro lugar, chas, ou também conhecido como buttermilk, que é, imagina, iogurte azedo. Exceto essas três coisas, eu vou dizer que eu gostei de basicamente tudo. Claro, tinha algumas coisas, sei lá, uma pizza ruim que eu comi uma vez, mas não era uma comida indiana de fato. Então, no geral, coma comida indiana, só tome cuidado se um dia você for pra Índia, não coma comida de rua se você não tiver com alguém que te falar especificamente coma essa comida, ok? Alguns dos meus destaques são porra, pau bhaji e aquela pizza muito gostosa que eu comi no Himalaia aquela vez. A minha despedida foi engraçada, porque ela começou 4 meses antes da data marcada pra eu ir embora e 2 meses antes de eu de fato ter ido embora. Ela foi no penúltimo dia da nossa última viagem. A gente estava num clube de Rotary, todos os intercambistas reunidos, falando sobre as nossas experiências. Sobre como tinha sido o nosso tempo na Índia, sobre tudo que a gente tinha feito de divertido, que a gente mais tinha gostado. E eu fui o primeiro a falar. Então eu falei o que eu achei, dei um discursinho legal. E aí, assim que eu sentei, eu comecei a ver os meus colegas, meus amigos falando. E começou a passar um filme na minha cabeça dos meus últimos, acho que 6, 7, 8 meses na época. Agora eu não lembro exatamente quando que foi. E foi muito interessante, porque quando você olha pra trás, você lembra de estar naquele momento. Então, quando eu tava em outubro, que lembrando, ainda era o começo do intercâmbio pra mim, tudo parecia estar passando tão devagar. Eu olhava pra frente, às vezes, estava num momento ruim, eu queria ir embora. E eu pensei, nossa, ainda falta tanto tempo pra eu voltar pro Brasil. E agora que eu tava olhando pra trás, eu percebia que passou tudo tão rápido, sabe? Isso é um fenômeno interessante que acontece quando você começa alguma coisa, você sabe que vai ter um fim, o fim tem uma data marcada. Então, por exemplo, escola ou faculdade, mas é o ensino médio. No ensino médio você vai começar o primeiro, depois você vai pro segundo, depois você vai pro terceiro. Se tudo seguir da forma que geralmente é. E é gradual. Você, no nono ano, você tá se preparando pra isso. Quando você chega no primeiro, você tem a fase de adaptação. E quando você tá indo pro final do terceiro, você tem uma gradualidade. As coisas vão ficando cada vez mais dissolvidas até que uma hora acabou. O intercâmbio é o contrário. Você vê todos esses momentos, né? Então, você chega no lugar, você é jogado, você tá começando a experiência. Mesmo que você tenha uma data marcada pra ir, é tudo muito rápido, é tudo um impacto muito grande. E na volta, a mesma coisa pra mim. Eu voltei mais cedo por causa do conflito entre o Paquistão e a Índia, e foi um baque ainda maior. Tudo teve que ser tão acelerado, tudo que você teve tão brusco, sabe? E eu não tô reclamando, tá? Eu tô falando isso de uma forma positiva. Porque quando tudo é gradual, você nem percebe as coisas passando. Agora, quando é uma coisa brusca, você sente o impacto. Você olha pra trás, é como se fosse uma parte da sua vida separada do resto. Você parou sua vida, você teve uma história separada e depois você voltou. Meio de onde tinha começado antes, mas não são os mesmos personagens, sabe? Como se tivesse tido pra dar um exemplo de filme, como se fosse um time skip, sabe? Pulou o tempo. E você viu que as coisas pularam, você viu o começo, você viu o final, mas você não viu o meio. E eu volto pra pergunta, né, do porquê que eu escolhi a Índia. E vai só brega, vai só clichê, mas eu realmente acho que foi uma obra do destino. Quando se trata de escrita, a gente fala que o personagem sempre tem que ter um arco. Então, ele sempre vai
começar de uma forma, vai passar pelos desafios e vai terminar de outra. E quando ele termina, geralmente a gente faz a pergunta, né, como escritores. O que ele quer versus o que ele precisa. Eu até podia querer outra coisa. Eu queria ir pro Japão, ou queria ir pra um país ainda que fosse da Ásia, diferente, mais desenvolvido. Mas eu fui pra onde eu precisava ir. E isso foi muito importante. Tudo que eu passei lá, tanto de positivo quanto negativo, não era necessariamente o que eu queria de novo, mas era o que eu precisava passar pra me tornar tanto a pessoa que eu quero me tornar, quanto a pessoa que eu devo me tornar. E novamente, eu acho que eu não escolhi a Índia. Afinal de contas, quando se há apenas uma opção, não se há escolha. Muito obrigado. Deixa ser